Estamos aqui com a Gisele Jensen no nosso segundo episódio de Mulheres em Movimento. Nós estávamos falando aqui sobre os desafios internos que ela enfrentou e agora gostaríamos de saber um pouquinho dos desafios externos. Como foi executar esse projeto? Porque esse projeto foram muitas pessoas envolvidas, muitas igrejas. Ao total de quantas igrejas foram envolvidas? Você consegue mensurar, Gi? Na época, efetivamente, tinham 30 igrejas realmente apoiadoras, né? E aí mais as voluntárias que eram de diversas igrejas. Mas isso hoje na minha cabeça é o menos importante, porque eu vi um corpo se mover sem querer saber quem era quem. Em prol de algo, né? Eu sempre brinco que a doutora Rosana Alves, na época, ela foi só o pretexto de Deus para fazer essa caminhada. Eu me lembro que eu ouvia muito a doutora Rosana Alves e a forma como ela veio para o Mova-se foi muito interessante, onde uma amiga minha de Brasília veio para Curitiba em 2018 e ela falou o seguinte, ela veio para falar sobre integridade, eu me lembro até hoje, ela veio em outubro de 2018 para fazer uma palestra numa igreja e nós conversando muito e eu falei para ela, eu falei, amiga, tem no meu coração um projeto de Deus, um evento com mulheres, e aí abri meu coração para ela, compartilhei, eu falei, se acontecer, você viria trazer uma palestra e tal? Ela falou, claro. E eu falei para ela brincando, eu falei, mas meu sonho é trazer a doutora Rosana Alves. Ela olhou para mim, ela falou, você não vai acreditar. Eu conheci ela semana passada, eu tô com o contato dela aqui, vou passar para você. E aí começou. E aí eu enviei para o contato da assessoria dela, a agenda dela abriria dali um ano, 2019. Nesse processo de um ano, eu fui falando com pessoas, com outras mulheres, com mulheres que eram líderes de célula, e nós fomos construindo o projeto Mova-se, surgiu o nome dele, surgiu Mova-se como nome, e eu entrei em contato em novembro de 2019 com a assessoria, e eu me lembro que a assessora dela falou assim, olha, Gisele, a data que você quer de 2020, já tem uma igreja que é de Curitiba que já reservou. E eu me lembro que eu pensei assim, Deus, será que eu entendi certo? Será que então não é para eu fazer? Será que talvez não é para eu ajudar essa igreja a fazer o evento dela? Eu já conversei com tanta gente. E aí falei isso para a assessora dela. A assessora dela, né, falou, ok, vou conversar. E aí, 15 dias antes do Natal, a assessora dela me fala, né, a igreja desistiu da data, você quer? Eu falei, eu quero. Seria para outubro de 2020. Eu falei, eu quero. E eu me lembro que eu falei, eu quero, e depois é que eu pensei no que eu fiz, né? Porque eu nunca tinha feito evento e tal. Não tinha nem igreja para fazer o evento, não tinha local, não tinha nada. Eu só tinha a doutora Rosana Alves. Mas eu tinha muitas amigas, né? E todas elas, eu acredito que Deus realmente junta pessoas com problemas mentais sérios. Porque você porque você vê uma pessoa louca, tem outra louca do lado dela, que apoia a loucura dela. E tinha muitas amigas que eu falava assim, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim. Fala assim, não, Gisele, você tá louca. Não é assim que funciona. Pare, não, você nunca fez evento. Não, todo mundo me apoiava. E foi um processo. E aí que, né, comecei atrás das igrejas e tal. E aí veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia em março de 2020... eu pensei, meu Deus, será que eu ouvi direito? Eu já tinha falado com várias lideranças, estava tudo certo para acontecer. E aí, Deus me trazia muita tranquilidade no coração. E eu me lembro que eu conversei com a assessora dela e ela falou, Gisele, vamos esperar até agosto. E aí, final de julho, agosto, e aí a gente vê. Se não abrir nada, a gente muda a data para o próximo ano. E realmente foi assim, nesse processo também foi um milagre, né? Glória a Deus, né, as lideranças da PIB, que abriram também a igreja para nós, sou grata imensamente pela parceria, né? O amor deles como igreja pelo corpo é algo surreal, realmente.
E aí nós transferimos para março de 2021 o evento do Mova-se. E estava tudo certo para acontecer, os kits arrumados, livros chegando, nós conseguimos brindes para cada inscrito. Foi algo assim muito de Deus, Foi mesmo, Gi. né? E vários grupos, né? Não vou citar para não magoar ninguém, mas foram vários movimentos que apoiaram, vários movimentos que se doaram, várias pessoas que caminharam, né, junto comigo, com a minha família. E eu me lembro até hoje que o dia que eu vi a reportagem do governador na sexta-feira, fechando Curitiba, uma semana antes do evento, eu falei, meu Deus, eu me lembro que eu tive ânsia de vômito, eu não sentia minhas pernas. E eu liguei para uma amiga que eu tinha recém-conhecido, pastora que já era minha amiga de infância, chorando aos prantos. A gente ri até hoje desse áudio que eu mandei para ela, porque foi assim, um desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, ora por mim. E nós, né, conversando durante aquela tarde de sexta, eu me lembro, né, eu, meu esposo e mais um casal que nos auxiliava, né, de perto. O que vamos fazer? Falamos com todos que poderíamos e eu me lembro que no final da tarde, não vai abrir, talvez abra. E eu me lembro que eu falei assim, olha, se vai abrir ou não agora, não importa. Vamos fazer online e pronto. Ah, mas se abrir a gente não. A gente vai seguir online e vamos ver só, né, a logística para a entrega dos kits para as pessoas. E a entrega dos kits foi algo tão sensacional que eu vi pastoras entregando os kits como voluntárias, se doando de uma forma juntas, sem querer saber de que denominação que elas eram. Isso foi o que alegrou muito meu coração, sabe? De tudo, assim, do evento, o que mais me marca é isso, é ter visto elas engajadas entre elas, se alegrando aquele momento. Acredito que também por uma fase que nós vivíamos, né? Onde muitas pessoas perderam parentes, familiares, amigos. Então, o estar junto e não querer saber de onde você é, mas saber que você é meu irmão em Cristo, eu acho que isso que é o mais importante. E aí, a doutora Rosana veio, não tinha nada aberto, nem restaurante. Algumas famílias abriram as casas para nós, né, podermos recebê-la. E o evento foi feito, né, foi feito ali na PIB, foi feito por transmissão online. Muitas pessoas que talvez nunca pagariam para estar no evento, receberam um link e tiveram suas vidas transformadas. A gente tem um testemunho de uma amiga, né, que passou para nós no dia do kit. Uma moça estava se divorciando, ela chegou chorando para receber o kit. Uma pastora orou com ela, pegou o contato, né, oraram com ela. Isso foi numa quarta ou quinta. Na sexta era o evento. Na sexta ela mandou uma foto dela com o marido voltou para casa, se arrependeu, resolveram, né, voltar ao relacionamento. Ela, o marido e os filhos estavam assistindo o evento. Uau. Cumpriu o seu propósito. Você falou assim, né, Gi, que você se alegrou tanto de ver essas mulheres unidas, independente da cor, de quem, da onde, quem você é. Essa unidade. Imagine o coração de Deus, a alegria de Deus, o coração dele. E há algo que é necessário a gente resgatar nos nossos dias. O Mova-se tem essa nuance desse resgate. Mas nós, mulheres, que falamos para mulheres, como é importante nós também trazermos esse resgate. Quantas estão ao nosso lado, a gente nem percebe como elas estão. Nós estamos falando de projetos, nós estamos falando de desenvolvimento, do quanto que nós desenvolvemos nesses últimos anos, mas muitas vezes nós não percebemos a mulher que está próximo de nós, olhar para ela. Então, esse olhar também é tão importante nesses dias que nós estamos enfrentando. Perceba assim que nesses dias
desse olhar, o de dentro, você olhar para uma mulher, no olhar profundo dela, o como isso é importante. Como é importante. Aí você me pergunta assim, tá, como que Mirtes, como que eu vou fazer para olhar? Olhe para uma. Eu olho para uma, você olha para uma. Essa que eu olhei, ela vai olhar. A gente dissemina isso para outras mulheres. O como é importante esse acolhimento em nossa volta. E eu acho também, né, só complementando, além do acolhimento, é a gente entender o que que é para cada uma, Isso né? também. É, Exatamente nem isso. tudo aquilo que é para mim vai ser para você. Exatamente, respeitar a singularidade da Isso, mulher. isso. E às vezes eu percebo que, né, eu não consigo ver tudo o que aconteceu como sendo eu quem fiz, entende? Isso é lindo, Gi. Eu entendo que foi algo que Deus colocou no meu coração, né, e pessoas que estavam junto comigo que ajudaram a fazer. Obviamente que pelo meio do caminho eu tive muitos perdões para pedir, Sim, né, alguns corpos que vão ficando. Mas, é entender que a inveja é um pecado, e a gente precisa como mulher cuidar, porque hoje as redes sociais elas disseminam inveja. Você vê uma pessoa, comparação, isso, principalmente. isso. Você compara porque você tem inveja, É, sim, você né, compara. porque você sente inveja da pessoa, então você vai se comparando com ela, mas você é única. Só que é o que eu sempre muitas vezes eu falei no processo, né, as pessoas olham, mas ninguém calçou o meu sapato por muitas vezes, muitas noites, né, quantos medos. O versículo que Deus sempre me falava é o de Josué 1:9, né, "Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar." Porque eu estava com medo, né, então toda hora Deus tinha que me lembrar: "Não tenha medo, seja forte e corajosa, não tenha medo." É mais ou menos, algo que eu sempre falo às vezes para os meus filhos, né: "Tá com medo? Vai com medo mesmo." Esse versículo para mim se resume nisso, é como se Deus falando assim: "Tá com medo? Vai com medo mesmo, minha filha, que vai dar tudo certo." Mas é entender, né, que às vezes você não tá calçando o sapato do outro para saber a dor que ele tá vivendo para alcançar o que ele alcançou, e aquilo talvez é para ele. Verdade, Gi. Gi, se hoje você, de repente, olhasse para toda essa situação que você vivenciou, o que você faria diferente? Diferente, amiga, eu jejuaria mais, eu oraria mais tempo. E eu estimularia as pessoas que estavam próximas a mim a exercitarem o jejum e a oração nesse tempo. Isso eu faria de diferença, porque eu acredito que isso faria toda a diferença naquele momento, e muitos momentos de aflição de alma mesmo, né, de entender, se é essa pessoa que tem que estar aqui, se é essa pessoa que tem que estar na liderança dessa questão que precisa para o evento, para ter um ouvido muito mais afinado àquilo que Deus queria. A própria percepção daquilo que Deus queria. Isso. Então, o jejum e a oração mais constante era algo que eu realmente buscaria mais, muito mais. E para quem está pensando em que Deus colocou uma sementinha lá no coração e essa pessoa está reverberando dentro dela, o que você falaria para ela, para essa mulher? Jejue, ore, entenda o tempo de Deus para que isso floresça. Porque eu acredito hoje, passando por tantos processos, que o jejum e a oração, eles são nossa base de vida espiritual, né, e a leitura da palavra, obviamente. Mas é você entender
qual é o propósito desse projeto que Deus colocou no meu coração? Para que Deus quer que isso floresça? E ele fala, quando a gente busca no jejum, na oração, através da palavra, e entender o tempo exato de Deus, que ele tem o tempo exato. O tempo exato para o Mova-se foi na pandemia. E aí eu vejo como realmente Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Porque um evento na pandemia. Então, ele é o dono de todas as coisas. E eu acredito que se você tem um projeto no coração e você tem convicção que foi Deus quem colocou, no tempo certo ele vai florescer. Mas eu entendo que ele sempre tem que ser regado, muitas vezes as lágrimas, a sua oração, a seu momento devocional com Deus. Isso é primordial. O auge. E uma coisa que eu sempre falo para você, né? Não dê para o outro aquilo que Deus te deu. Porque a gente tem sempre a tendência de apresentar o nosso projeto para outra pessoa, para que a outra pessoa faça com você ou faça por você, porque você tem medo de fazer sozinho. Entenda, né? Entender. Se Deus deu para você, entenda se é para você compartilhar, para que outra pessoa venha fazer parte junto, ou se é só para ela vir te ajudar. Ter esse discernimento eu acho muito importante, porque isso foi uma das coisas que Deus falou no meu coração, né? Em alguns momentos. Até quando aquilo que eu ponho na sua mão, você vai querer passar para outras pessoas? Então, ter esse cuidado eu acho super essencial. Uau, o auge, é isso. É sobre isso, é isso e sobre isso. É aquilo que Deus depositou nos nossos corações, buscar a sabedoria dele. É exatamente isso. Gi, estamos finalizando aqui. Qual seria a mensagem que você passaria para as mulheres que estão nessa situação de dentro de casa, trabalhando e muitas vezes não dando conta de tudo que estão vivendo, buscando sobreviver? Qual é a mensagem que você deixaria para essa mulher? Olha, amiga, eu acredito que a busca sem cessar na palavra, ter um tempo de oração, que seja 5 minutos, mas que seja aqueles 5 minutos intensos com Jesus, e jejuar, para que Deus estabeleça o caminho para que você não sobreviva, mas para que você viva a plenitude dele, né? Eu acredito que viver a plenitude de Cristo muitas vezes não vai ser aquilo que a gente imagina, estar nas Maldivas, viajando para Nova York ou tudo bem financeiramente. Mas dentro de mim, eu vou estar numa vida plena. E eu acredito para a gente chegar aí, vão ter desafios, vão ter problemas familiares, com filhos, com marido, no trabalho, porque a Bíblia é clara, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que se apegar a quem venceu, que foi Cristo. E ele não venceu, ele venceu aqui, porque ele morreu, mas ressuscitou. Mas ele venceu dentro dele, né? E eu acredito nisso, que você jejuar, você entender sobre o jejum, buscar isso na palavra, ter uma leitura bíblica para que ninguém vos engane, para que não seja qualquer tipo de fala que fala um versículo e você acredite naquilo, mas que você receba do próprio Cristo aquilo que ele tem para você ter discernimento e foco do que precisa fazer, porque às vezes a gente faz várias coisas e nem tudo que a gente faz é aquilo que Deus queria que estivesse fazendo. A gente faz porque a gente está querendo fazer. Sim. E aí é pesado. É pesado. Então, eu acredito que esse seria o meu conselho. Jejum, oração, leitura da palavra, que aí as coisas eu acredito que elas vão se estabelecendo. E se a dor na alma é muito grande, procure uma boa psicóloga, que ajuda também. Ou uma psicanalista. Ou uma psicanalista. Eis-me aqui. Exatamente. Eu acredito que é um auxílio nos dias de hoje, para o que a gente vive de informação, eu acho que realmente é um auxílio. Assim, todo mundo precisa de uma psicóloga para chamar de sua, mas não é só isso, né? Eu acredito que é uma
unidade, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, precisa ter a parte do espírito, o teu jejum, a tua busca, o teu comprometimento com Deus. E não simplesmente, às vezes, chegar numa liderança chorando aos prantos e querer que ele resolva a sua vida. E não é assim que funciona, né? Você tem que ser responsável e buscar isso de Deus. Muito obrigada, Gi, pela tua presença. Obrigada eu. Estamos encerrando o episódio de Dentro para Fora com a Gisele Gensen com o título Mulheres em Movimento.